Qual a sua expectativa hoje? Como assim, pastor? Eu posso vir à casa do Pai com expectativas? Você deve. Porque o nosso Deus é a fonte de tudo o que precisamos. E aqueles que andam na presença de Deus são supridos, são abastecidos. Agora há pouco nós estávamos orando e liberando paz, porque tem muitas famílias que a casa é um lugar de contenda, não há paz dentro da casa. Então precisa de paz. Tem lugares que as pessoas brigam muito, se desentendem, falta Jesus no coração. Alguns lugares há ausência de recursos, outros ausência de amor, e Deus, Ele fornece essas coisas, Ele nos abençoa. Então, qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa? Deus anda pela terra, procurando aqueles que o buscam, procurando aqueles que desejam conhecê-lo e serem fiéis. E eu tenho dito que não há ninguém sobre a face da terra que esteja buscando a Deus, que não irá encontrá-lo. Pode estar até no lugar errado ou distante, mas Deus vai observar e vai conduzi-lo até a sua presença e vai se manifestar. Nós temos sido testemunhas desse Deus eterno, soberano, amoroso, paciente, bondoso. Temos sido testemunhas de que Ele é Deus e que não existe outro além dEle. Mesmo nesses dias tão difíceis e trabalhosos, temos vivido perto dEle, ouvido a sua voz para procurar obedecê-lo. Por isso que Ele nos deu um porquê. Qual que é o nosso porquê? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós existimos? Há uma só voz então. Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Esse é o nosso porquê. Tudo que nós fazemos aqui é para conhecer mais a Deus e torná-lo conhecido de outras pessoas. Afinal de contas, nós queremos e temos aprendido com o nosso Pai que aquilo que de bom nós recebemos da parte dele, nós devemos repartir com as pessoas e ajudar e abençoar as pessoas. Amém? Nesse mês de março, nós vamos estar refletindo um pouco sobre caráter. Caráter. Caráter é como as pessoas te veem. Caráter é a expressão exterior de quem você é interiormente. Você está com o seu boletim aí? Todos estão com o seu boletim? Pegue ele ali um pouquinho. Eu quero usar a pastoral que está aqui como introdução da nossa reflexão nessa noite. Pegue aí. Acompanhe aí na pastoral. O caráter de Cristo. O caráter é a expressão exterior de quem somos interiormente. Ou seja, quando encontramos alguém e vemos suas ações, reações e conduta, acabamos por fazer uma leitura de quem ela é. Se é íntegra ou não, se é orgulhosa ou humilde, se está aberta a aprender ou é cheia de razões, o famoso sabe tudo. Quando alguém se relaciona com você, que leitura ele faz de você? É uma pergunta para você. É verdade que vivemos para agradar a Deus e não as pessoas, porque agradar a Deus, Ele nos ajuda. Isso acontece pela presença e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto ao agradar as pessoas, é impossível, pois ou você agradará a uma ou a outra, ou seja, não agradará a todos. Mas então, como agradar a Deus? Creio que ficando cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Amém? Isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo em nós. Ele nos dá força para vencer o pecado, ativa nossos dons para servirmos a Deus e as pessoas e nos guia em toda a verdade, nos convence do que precisamos deixar e do que precisamos adquirir e desenvolver. Aleluia! Então, pensando sobre o caráter e como agradar a Deus, lembramos que temos um modelo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi obediente a Deus,
e a sua palavra. Ele foi submisso à vontade do Pai. Ele foi manso e humilde de coração. Ele foi simples, ele foi alegre e transmitia alegria. Ele tinha empatia pelas pessoas. Ele servia a todos com amor. Ele aconselhava segundo o coração do Pai. Ele mantinha um íntimo relacionamento com Deus. Ele era justo em tudo que fazia. Ele falava a verdade, ele fazia o bem. Ele ensinava com maestria. E poderíamos falar de muitas outras qualidades que demonstram seu caráter. Então, podemos atualizar porque ele não somente foi, ele é tudo isso, por vivo ele está à direita do Pai, no tabernáculo celeste, intercedendo por nós. Eu quero continuar conhecendo a Jesus e ser achado nele. Amém? Através do meu amigo Espírito Santo. Neste mês, queremos incentivar a todos a conhecerem mais do caráter de Jesus e ser intencional em imitá-lo, pois ele é o nosso modelo. Caso você aceite esse desafio, rogo ao Espírito Santo que o ajude e conduza nessa jornada maravilhosa em nome de Jesus. Cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? Então vamos refletir um pouco sobre algumas características do caráter de Cristo e daquilo que ele imprime em nós. Acompanhe comigo Filipenses capítulo 2. A partir do verso 1. Observe como começa o texto logo no verso 1. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Lá no verso 1 ele começa, se por estarmos em Cristo, você está em Cristo? Você está em Cristo? Vamos entender o que é isso. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aleluia! Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Vamos orar. Amado Espírito Santo, ensina-nos nesta noite sobre o caráter de Cristo. Estamos aprendendo para imitá-lo e queremos nos esforçar para imitá-lo. E sabemos, Espírito Santo, que o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas e dificuldades. É o Senhor que nos dá vitória na luta contra o pecado. É o Senhor que nos dá vitória na luta contra nós mesmos e os nossos desejos desenfreados. É o Senhor que nos ajuda
a lidar com a nossa humanidade, com as nossas fraquezas, tolices, equívocos. É o Senhor que nos ajuda a lidar com a nossa impulsividade. Mas queremos dizer que nós te amamos. Amamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E queremos desenvolver um estilo de vida que te agrade. Isso é possível porque tu habitas em nós. E então, nos tornaremos a cada dia mais parecidos com Jesus. Afinal de contas, Ele é o nosso Senhor e Salvador, Ele é o nosso modelo. Agora mesmo celebramos a ceia do Senhor Jesus Cristo. Este momento de comunhão com Ele através de Ti, amado Espírito Santo. Abre o nosso entendimento. Traz revelação ao coração, Teu povo, aos nossos corações nessa noite. Concede ao Teu povo chaves que acessem os lugares no coração e abram portas de entendimento, de conversão, de libertação, de cura. Amado Espírito Santo, movimenta as coisas aqui em nosso meio, como Jesus fazia por onde Ele andava. Ele gerava movimento, porque Ele recebeu o Espírito sem medida. E todos reconheciam quem Ele era, e poderosa é a sua palavra, e viva até os dias de hoje. Toca-nos, e não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? O texto fala, mesmo pensar. Esse mesmo pensar fala de uma intencionalidade. Sabe, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, Ele te conduz. Quando 10 pessoas têm comunhão com o Espírito Santo, Ele conduz essas mesmas pessoas e ajuda-as a ter um mesmo modo de pensar. Porque o modo de pensar é segundo o ensino da palavra. Por isso que nós lemos, meditamos, refletimos. Quando estudamos a palavra, nós fazemos perguntas para o texto, para compreendê-lo melhor. Pedimos que o Espírito Santo, qual dessas promessas é para mim? O que o Senhor tem para mim hoje? E ali, naquele momento de comunhão, Ele vai transformando a nossa maneira de pensar, porque nós temos um alvo. E nós temos pedido a mente de Cristo. A forma de pensar que Cristo tem. Isso é possível porque o Espírito Santo habita em você. Então Ele vai falar com você. Os pensamentos de Deus vão vir na sua mente ao longo do dia. É Ele que vai falar para você, não minta, fale a verdade. Porque o nosso Deus é um Deus de verdade. E Deus ama aqueles que falam a verdade. É lá que você vai ouvir, não minta, porque o pai da mentira é Satanás. É lá que você vai conformando a sua maneira de pensar conforme os princípios da palavra de Deus. Por isso que não é possível você ser cristão se você não lê a palavra. Porque ali ela fala a respeito de Jesus, a respeito dos ensinos e dos princípios. E toda ela fala com você. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando com você. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E ela fala até nos números, nas genealogias, nas coisas que você considera, mas nossa, por que isso está registrado? Deus fala através daquilo. E é extraordinário. E à medida que você vai crescendo em intimidade com o Espírito Santo, aquele que esteve desde o início inspirando as Escrituras, vai abrindo os teus olhos para uma nuance nova, para uma compreensão e aplicação nova. Você sabe quantas vezes você passou por aquele texto e cada vez que você vai ler, ele te ensina algo diferente. Esse é o poder da palavra regada pela ação do Espírito Santo. E é isso que faz com que nós tenhamos a mesma forma de pensar. Veja, nós somos igreja, Deus nos deu um porquê, Deus nos deu uma visão. A visão de Deus para uma igreja local fala da identidade da igreja, a missão que ela recebeu. Ela é uma imagem clara daquilo que Deus quer que nós sejamos, que nós façamos. No nosso caso, ser uma igreja firmada na palavra de Deus e no Espírito Santo, tendo como pilares a justiça e a santidade. Por isso que no pilar deste altar, dessa mesa, está escrito justiça e santidade. Por causa da visão que o Senhor deu para nós.
É para onde aponta as nossas ações. Ser uma família, sermos uma igreja família. Uma família é um lugar onde as pessoas crescem e se desenvolvem, onde elas são amadas, protegidas, cuidadas, guiadas, desenvolvidas, preparadas para serem enviadas para a sua missão. Ser uma família que cresce, unida pelo amor e guiada pelo Espírito Santo, que desenvolve seus dons para ser encontrada fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Né? Então essa é a visão de Deus para nós. Da parte de Deus para esta igreja. Cada igreja local tem uma característica diferente, tem uma identidade, mas ela tem uma missão geral que é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Essa é a missão geral. E daí tem as particulares, as abordagens, que Deus vai esclarecendo a cada igreja local, que vai buscando a presença de Deus e buscando ser uma igreja missional. Uma igreja que está na terra para cumprir uma missão, onde cada um dos seus membros conhece seus dons, conhece seu dom ministerial, conhece o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida e está se equipando para viver no propósito que Deus tem. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe a missão que Deus tem específica para você? Então nós como igreja estamos aqui para ajudar você a descobrir isso e ser equipado para cumprir com o seu propósito. Não existe pessoa mais feliz do que aquela que encontrou o seu lugar, que sabe o que veio fazer na terra e que está no centro da vontade de Deus. Essa é a pessoa mais realizada, porque o próprio Espírito Santo que habita nela jorra de alegria, se alegra e aquela alegria transborda. Nossa, eu estou alegre, mas nem sei porquê. É o Espírito Santo dentro de você, feliz porque você está sendo um bom filho, uma boa filha, né? Quem sabe você já não tem ouvido, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Uau, como Jesus. Quando estava obedecendo, uma voz do céu falou, está registrado nos evangelhos. O mesmo modo de pensar te leva aos interesses do reino dos céus. Você não vive uma vida mais egoísta, pensando só nas suas necessidades, Tudo que você faz é para glorificar a Deus. Tudo que você faz é para que Deus seja honrado, seja glorificado. E então você passa a refletir sobre essas coisas. Você começa a tomar mais cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o que você vê, por onde você está caminhando, como você está conduzindo os seus negócios, seu trabalho. Você começa a ficar mais atento a essas coisas, porque você sabe, não, eu vivo aqui nessa terra para a glória de Deus. E eu sou testemunha que o Senhor é Deus. Então a minha vida tem que ser de um embaixador do reino dos céus. O texto fala sobre o mesmo pensar, mas fala sobre o mesmo amor. Com que amor Deus nos ama? Existe o amor de amigo, o amor filéu. Existe o amor eros, o amor erótico. Existe o amor de pai. Existe o amor ágape. Qual que é o amor de Deus? Hein? Qual que é o amor de Deus? Ágape. O amor ágape é um amor incondicional. Você vê ele descrito em 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se vangloria, não pensa o mal de ninguém. O amor, e ali é uma descrição desse tipo de amor. Se você for no original em grego, é agapós, de ágape, é esse tipo de amor. Sejam vocês movidos pelo mesmo amor. Pastor, mas eu possuo esse amor? Claro que sim. Quando você recebeu o Evangelho, recebeu a Jesus, Ele derramou sobre você esse amor. Você tem a capacidade de amar a pessoa só por ela ter a imagem e semelhança de Deus. Você tem a capacidade, só que você tem que acreditar nisso e ser intencional. Eu consigo amar com o amor de Deus? Sim, porque Ele derramou uma porção dentro de você, você pode desenvolver essa capacidade. Ele não pediria algo para nós que nós não pudéssemos fazer. E naquilo que nós não podemos, Ele nos capacita, é assim que Ele age. Mesma forma de pensar, segundo os interesses dos céus. Mesmo amor, o amor incondicional, que não impõe condições, simplesmente ama e faz o bem. Ele fala um só Espírito.
E aqui na Bíblia essa palavra está com letra minúscula, Espírito com letra minúscula. Quando está escrito Espírito com letra maiúscula, diz respeito ao Espírito Santo. Quando está escrito Espírito em letra minúscula, diz respeito ao Espírito do homem. Mas aqui ele não está falando necessariamente do Espírito do homem, mas ele está falando da motivação. O que te motiva? O que conduz? O que une as nossas almas num propósito? Ele está falando nesse espírito, nessa motivação, que todos nós estejamos motivados nos princípios da palavra, que todos nós estejamos motivados na missão que Deus nos confiou, que todos nós estejamos motivados na visão, missão e valores da igreja local, que todos nós estejamos motivados nos princípios bíblicos. É nisso que ele está falando. Então, pensem segundo o coração de Deus, segundo a sua palavra, deixem a palavra ir gerando isso em vocês, ajudando vocês a enxergar como Deus enxerga as coisas. Amem com amor incondicional. E lembre, quem semeia amor, colherá amor. A semente dá segundo as suas espécies. E muitas vezes as nossas palavras são as sementes, as nossas ações são as nossas sementes. Unidos nos propósitos, nos pensamentos, na atitude. Então, eu tenho falado para as pessoas, nós não caminhamos por vista, pelo que os nossos olhos estão vendo. Nós caminhamos por fé, baseado na palavra que Deus nos dá. Deus tem falado para a nossa igreja que é um tempo de frutificar. Então, o que nós temos que fazer? Lançar as redes. Convidar as pessoas, testemunhar os elevados de Jesus, para elas crescerem na graça do conhecimento do Senhor. Porque a pessoa vem à igreja não para ficar só sentada no banco, mas para crescer espiritualmente, para se desenvolver, para encontrar o seu chamado em Deus, descobrir os presentes que Deus lhes deu, os dons, as capacitações, e começar a ser operoso naquilo que Deus preparou para ela. Amém? O Senhor, então, tem nos ensinado, através desse texto, sobre as atitudes de Cristo. E aqui Paulo, seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Atitude é uma escolha seguida de ações. Então você conhece um princípio, uma verdade, e você toma a atitude de caminhar naquilo. Veja o que Paulo fala. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Porque o mundo se move nisso. As pessoas, eu quero ter aquilo porque aquela pessoa tem. E eu quero ter mais que ela. Competição. Isso destrói, não constrói. Mas em quantos lugares da nossa sociedade as pessoas vivem assim? Numa ostentação, elas adquirem para mostrar o que tem, para que todo mundo veja. Se ela foi bem sucedida, movida por ambição, por egoísmo, por vaidade. Ele fala, não façam nada com esta motivação, que ela está errada. E ela vai destruir você. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isso fala de humildade. Considere os outros superiores a você. Não se ache mais. Eu sei mais, eu sou maior. Não permita que o seu coração seja capturado por essa arrogância, por esse orgulho que é muito comum lá fora. Sabe, eu estive no meio acadêmico, universitário, por muito tempo. E eu vi muitas coisas. Eu vivi num ambiente de doutores, de pós-doutores, quando eu estava nos meus estudos, e eu observei que entre os doutores havia muita arrogância e muita gente querendo aparecer. Mas aquelas pessoas que mais produziam e mais faziam a diferença eram simples. E tinham o seguinte entendimento: quanto mais eu sei, menos eu sei. Nossa, que contraditório. Não é tanto não. Porque quanto mais ele descobria das coisas, mais ele via que tinha coisas para descobrir. E que isso não tem fim. Quanto mais ele avançava em determinado conhecimento, aquilo abriu várias portas para ele. Nossa, mas isso aqui é uma gota no oceano. Essas pessoas eram mais relevantes, essas pessoas eram mais influentes e produziam muito mais. Mas tinha aqueles que, com o pouco que sabiam, ficavam arrotando.
e ficavam se orgulhando, e ficavam se autopromovendo, e ficavam falando, e falando, e falando. Então, no ambiente de pesquisa, tem muita gente que se ufana daquilo que sabe, e não sabe nada. A gente sabe um pouquinho. E todo o conhecimento humano que foi construído nas costas de alguém. Como assim? Ora, para você desenvolver alguns conhecimentos, algumas pesquisas, você precisa do conhecimento daqueles que te antecederam. Né? Eu fiz uma pesquisa, quando eu estudava, e observei que a maior parte dos grandes pesquisadores e cientistas que existiram na Terra, ao longo das eras, eles temiam a Deus. E eles pesquisavam para entender as maravilhas que Deus criou. E eu fiquei surpreso porque eram muitos e famosos. Isaac Newton, por exemplo, que é muito celebrado, por causa da teoria da gravidade e conceitos da mecânica clássica, 40% do trabalho dele foi científico, 60% foi teológico. As grandes e comemoradas e mais famosas universidades do mundo, Harvard, e por aí vai, nasceram no meio protestante. As pessoas não sabem disso. Hoje elas foram tomadas por ateus, virou outra coisa, mas quem começou e o princípio que regeu o início foi o de estudar e conhecer as maravilhas de Deus. Então, Rutherford, Einstein temia Deus, e foi um gênio, alguém muito fora, além do seu tempo. Né? E os que têm surgido estão subindo nas costas desses grandes pesquisadores, porque eles tiveram que usar aquele conhecimento para poder desenvolver o seu conhecimento. Ninguém é uma ilha, ninguém sabe tudo. E o conhecimento ele vai mudando com o tempo. Quanto mais vai agregando resultado de pesquisas, né? Tem os teóricos que desenvolvem teorias, desenvolvem softwares de modelos, e daí tem aqueles que aplicam, que são os experimentais, daí eles vão fazendo novas descobertas dos conceitos que regem o universo. Ainda hoje, eles procuram desenvolver uma teoria do tudo, uma lei que reja todo o universo. Não conseguiram ainda, mas existem algumas leis comprovadas que estão vigorando. A lei da gravidade, a lei da força fraca, que é a força que aproxima os átomos, a lei do eletromagnetismo, como funcionam essas leis. São 4 leis que estão postas, que são aceitas universalmente, e eles procuram uma que unifique todas elas. Sabe, meus amados, eu estudei essas coisas, e cada vez que eu me aprofundava, eu ficava mais maravilhado com Deus. Nossa, que extraordinário, que projetista sensacional. Foi para mim um tempo extraordinário de descobertas em Deus. Mas por que para alguns não é? A pessoa vai lá e tenta provar que Deus não existe. Quando os céus e a terra são a revelação geral da existência de um projetista que construiu tudo isso. Quando a palavra de Deus é a revelação específica de um Deus amoroso que enviou seu Filho à terra. Se considere os outros superior a você. Ao coração contrito e humilhado, a esse Deus não despreza. Mas ao orgulhoso, Deus se opõe. Deus se opõe ao orgulhoso. Então você começa a se achar alguma coisa, Deus vai se opor a você. Não seja humilde. Quem somos nós? Você quer falar de conhecimento? Nós somos poeiras de carbono num universo gigantesco. Somos moradores de um bairro, de uma pequena cidade, de um pequeno estado, de um país grande, que é quase um continente, mas que está assentado sobre uma rocha, uma pequena rocha que vagueia no universo, numa órbita que, se fosse retirada, a vida não existiria, porque a órbita da Terra é dentro de uma faixa da existência de vida. Mas é um pequeno planeta, dentro de um sistema solar com inúmeros planetas e um Sol de quinta grandeza. Dentro
de uma galáxia que tem milhões de sistemas solares. E esta é uma galáxia dentre bilhões de galáxias que gravitam em torno de forças que nós nem conhecemos. O que nós somos? O que é o homem? Para dizer, Deus não existe. Mas se você tiver um coração humilde e ensinável, Deus pode te ensinar algumas coisas. Deus pode te mostrar algumas maravilhas. E você vai se alegrar na presença dEle, no amor dEle, de se importar com você. Ora, você sabia que estrelas continuam nascendo? Que existem berçários de estrelas? Sim. Lugares onde as condições estão gerando fusão, fissão nuclear e gerando estrelas. E elas estão nascendo pelas galáxias aí fora. E quando elas nascem, movimenta tudo à sua volta e começa a gerar vida. O universo está se expandindo, isso o homem já descobriu. O universo está se expandindo. Pastor, como é que o homem sabe? Como é que o homem sabe que o universo está se expandindo? Por causa das cores. Ele coloca um telescópio especial e observa as estrelas. E observa a mudança de cores. Então ele vê, esse sistema solar está aqui, está com uma cor, daqui a pouco muda a cor. O espectro de luz vai mudando. E à medida que o espectro de luz vai mudando, ele pode mostrar aproximação daquele grupo estelar ou afastamento. E existem equipamentos como inventou para... Então ele está vendo que tanto está crescendo, se distanciando, como está esfriando. Aonde vai dar isso? Não sabemos. Mas tudo isso é tão extraordinário, meus irmãos, é tão maravilhoso. Considere os outros superiores a você. Aqui ele diz, cuide dos interesses dos outros, ou seja, se importe com as pessoas. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, eu me importo com você. Isso já é uma coisa boa, se importe. Busque ser humilde como Jesus era. O texto fala que ele se esvaziou da sua glória. Deixa eu falar de algumas coisas que não são muito fáceis para a mente humana lidar. Porque a Bíblia fala de um Deus que tem 3 pessoas, mas é um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós somos corpo, alma e espírito. Aí você vai vendo as marcas que Ele vai deixando na sua criação. Mas para nós é difícil entender. No entanto, se você olhar para você, para a sua estrutura, você tem uma mente. Onde estão os seus pensamentos, seu querer, seu desejo, sua vontade. Mas você tem um Espírito que habita em você. Se você é de Jesus, você tem. Porque Deus é Espírito. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos seres espirituais que possuem uma alma e habitam num corpo. Mas como que isso aconteceu, pastor? Lá atrás, no Gênesis, ele fala. Deus moldou o corpo do homem e soprou sobre ele o seu espírito. O encontro do Espírito de Deus com o corpo criou uma alma vivente. Por isso que todos nós somos a imagem e devemos nos tornar a semelhança de Deus. Esse Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, resolveu a si mesmo dar essas atribuições. Cada um tem sua atribuição. Quando Ele nos criou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, eles entrarem em conselho, em concerto, façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. E num certo momento, conversando entre si, Ele, o Deus, viu a nossa situação e perguntaram entre si, alguém precisa descer lá. Alguém precisa salvar a humanidade. Se um de nós não for, em pouco tempo eles deixarão de existir. E Jesus disse, eu vou.
Por isso que o texto diz, ele era Deus, estava com Deus. E você vê a figura dele de Gênesis e Apocalipse. Mas ele teve que se esvaziar da posição de Deus. Ele teve que se esvaziar da sua glória, da sua onisciência, onipresença, onipotência. E se tornou servo. E como servo se tornou semelhante aos homens. E obedeceu até a morte de cruz. Por isso que a gente celebra a ceia. Por causa do que ele fez. Ele deixou o seu lugar de glória, de poder. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Mas ele tanto amou que ele veio. Porque era necessário que alguém da raça humana, sem pecado, se apresentasse para ser crucificado. Como está em Levítico, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Só que, no Velho Testamento, a gente sabe que a oferta para o sacrifício deveria ser sem mácula, sem ruga, sem pecado. E nós não tínhamos entre nós alguém com essa característica. Então ele veio e tomou a forma humana para tomar o meu e o seu lugar. Gente, isso é extraordinário, que nessa noite o Espírito Santo te traga a revelação da cruz no seu coração. O que ele fez? Ele era Deus e deixou a sua divindade para morrer numa cruz por mim e por você. Para você compreender isso, você tem que receber a revelação do Espírito Santo. Com a sua mente irracional, carnal, você não vai entender, porque quem crê com o coração e confessa com a sua boca. É uma revelação que o Espírito Santo te traz e eu creio. Eu recebo. No momento em que isso acontece, a sua mente abre. Porque o Espírito Santo regenera o teu espírito e você começa a ver as coisas com outros olhos, perceber de forma diferente. Jesus foi assim. Se esvaziou da sua glória. Foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. Por isso, Paulo nos orienta, ponham em ação a salvação. Você foi salvo por Jesus? Você fez uma aliança? Então desenvolva a sua salvação. Desenvolva o seu relacionamento com Ele. Testemunhe o que Ele fez e o que Ele está fazendo na sua vida. Conheça Ele com mais intimidade. Se aproxime dEle dia após dia. Deixe Ele te ajudar nas suas fraquezas, limitações. Eu não entendo, eu não aceito. Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo lidar. Ele vai te ajudar, Ele vai se revelar, Ele vai te conduzir. Ah, meus amados, eu sei o que eu estou falando. Eu falei de algumas coisas aqui que a maioria de vocês não sabe, porque não tiveram a oportunidade de estudar. Mas houve época na minha vida que eu corria atrás da sabedoria. Eu amava a sabedoria. E eu queria sabedoria. Então eu busquei na sabedoria dos homens. Li, estudei, conheci, vasculhei. E eu já era cristão. Eu lembro que no último ano da faculdade, na metade daquele ano, eu fui confrontado com Deus. Eu estava lendo um livro chamado O Homem Espiritual, de Watchman, e ele fala o seguinte, que o pecado do homem não foi somente a desobediência, lá no início, mas foi o desejo de conhecer. Porque qual árvore ele quis comer do fruto? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo quebrou minhas pernas. Eu estou procurando o lugar errado. Não é isso. Então, o Senhor me levou até um texto de Colossenses 2:3 que diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. É essa a fonte. Essa é que é a fonte. Agora eu entendi. Aí eu perguntei, o que eu faço com tudo isso que eu estudei? Ele falou, termina esse negócio aí, termina. Você chegou até agora, termine. Porque é bom você começar e terminar as coisas, né? Não ficar desistindo. Mas terminar aquilo que você começou. Mas aquilo mudou a minha perspectiva. Mudou os meus interesses. E me mostrou quem era a fonte que eu poderia beber para a vida eterna. Isso mudou. E de fato Deus teve que fazer uma desconstrução na minha mente filosófica, nas minhas filosofias, para construir algo novo, algo que vinha do coração dele. A mente de Cristo, o pensar de Cristo.
Porque eu já estava muito contaminado com o pensamento grego. Eu cresci debaixo disso, de ficar questionando tudo, de aquilo que eu não entendo eu boto de lado. Ora, o conhecimento te aprisiona aquilo que você sabe. A fé te leva aonde você não sabe e não conhece. Então eu entendi que eu estava encarcerado numa prisão. Eu estava no lugar errado. Se você quer mais, você tem que ir para o Criador de todas as coisas. Mas pastor, isso não serve para nada? Serve. Porque todo esse conhecimento foi uma descoberta daquilo que Deus fez. E tem sua serventia. Deus deu inteligência aos homens. Veja quanto bem em remédios, em medicina, em ciências tem sido alcançado. Avanços para a sociedade muito bom, legal. Então eu incentivo as pessoas a estudarem. Mas alerto elas, cuidado com o seu coração. Cuidado com o foco do seu coração. Porque Deus tem que ser o teu tesouro. Se você eleger outro tesouro para o seu coração, você vai ter problemas. Deus vai tratar com você. Então põe em ação a sua salvação. Façam tudo sem queixas nem discussões. Veja só. Busque a paz. Pare de ficar brigando. Pare de ficar discutindo. Retenham firmemente a palavra. Retenham firmemente a palavra. Como é que você vai mudar a sua forma de pensar e vai conformar com a mente de Cristo? Retendo a palavra. Decorando, estudando, refletindo, vendo os princípios, pedindo para o Espírito Santo falar com você através da palavra. Por isso a gente insiste tanto. E todo filho de Deus, ele se torna um ávido estudante da palavra de Deus. Em Josué capítulo 1, qual o conselho que foi dado a Josué? Medita nessa palavra de dia e de noite e cuida para fazer como está escrito, então você prosperará em todos os seus caminhos. Você quer prosperar? Medita na palavra, de dia e de noite, cuida para fazer como deve estar escrito. E você vai ver a recompensa, a bênção de Deus na sua vida. Amém? E por fim, humilhai-vos na presença de Deus. Uma das características mais marcantes de Jesus é que, sendo Deus, ele se humilhou à condição de homem para salvar o homem. E teve que passar pelo que passou, porque não foi compreendido, foi rejeitado, foi escarnhado e passou por aquilo que nós conhecemos. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram, o rejeitaram. E ele passou, mas ele sabia que ia passar por isso. São poucos os sábios desta era que conhecem a Deus. É que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, Romanos capítulo 1. São poucos os sábios que têm conhecimento, são poucos os reis, são poucos os governantes que conhecem a Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, ou seja, se você não desenvolver a sua espiritualidade com Jesus, com a palavra, você não vai compreender os caminhos de Deus. Meus amados, eu tive que rejeitar o meu racionalismo. Para experimentar o poder de Deus e coisas maiores, eu tive que rejeitar meu racionalismo. Eu era muito preso ao racional. E aí como é que Deus quebra um racional? Faz um monte de milagre na vida do racional. Aí eu tive na minha vida muitos milagres, coisas que a ciência não pôde explicar, que os médicos não conseguiram explicar e que Deus fez. Eu tive muitos milagres na minha vida. Na vida da minha esposa, ela está viva por um milagre de Deus. Em um dos partos, quase ela partiu. E nós oramos, clamamos ao Senhor e Deus pôs ela de volta. Um dos meus filhos também. Passou pelo vale da sombra da morte. E quando aquilo aconteceu e foi horrível, não desejo que ninguém passe pelo que nós passamos, o Senhor falou, não, eu tenho promessas sobre a vida do teu filho, e ele viverá. Eu, amém, Senhor. E ali está ele, 19 anos. Levanta um pouquinho para eles verem a tua altura. 1,85 m. Mas com 4 anos, ele foi atropelado, quebrou o crânio. Abriu, saiu as coisas para fora. Meu Deus do céu. E o que me sustentou foi a fé em Deus. E ele está aí para a nossa alegria. E é um profeta de fogo.
Não fui eu que disse, né? Alguém profetizou sobre a vida dele. E outras coisas que eu poderia falar aqui, que a minha mente racional não tem explicação a não ser o poder de Deus. E mesmo que tivesse, não tira o mérito dele, porque tudo foi feito por ele e para ele. Por que resistir a Deus? Se ele é puro amor. Por que resistir a Deus e se opor a ele? Alguns fazem isso porque têm um legado de orfandade. Porque tiveram pais ausentes ou um relacionamento com o pai muito conturbado e aí tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque até pensa, nossa, se Deus for como meu pai, eu não quero saber de Deus. Por causa da experiência ruim que tiveram na família. E outros nem tiveram pai, o pai ausente, a pessoa, mas o que é isso? Como assim? Sabe, meus amados, quando meu pai partiu, eu já tinha um pai celeste, Deus, e ele me consolou e me confortou no meu luto. E eu pude ficar em paz porque ele partiu para Deus, servia a Deus, mas eu já me relacionava com Deus. Agora, quem não se relaciona com Deus e perde o pai, perde a mãe, meu Deus do céu, é um desespero, é uma coisa horrível, é uma coisa horrível. Só quem passa por isso sabe. Mas quando Deus é o teu pai, teu amigo, Deus presente, é tudo diferente. Por isso, vamos aprender com o exemplo de Jesus. Vamos recorrer diariamente ao Espírito Santo de Deus, para que Ele coloque o nosso coração no lugar correto. Vamos ter uma vida rendida aos pés dEle, à vontade dEle, aos planos dEle. Porque aí nós podemos experimentar este mesmo pensar, este mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Eu peço os levitas para virem aqui acima, nós já estamos chegando ao fim. Esse mesmo pensar, este mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude, esse reter firmemente a palavra no coração, ter um coração ensinável, contrito e humilhado na presença de Deus, ter esses traços do caráter de Cristo, que como filho foi obediente ao Pai, está disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer. Sabe quando eu comecei a ouvir mais a voz de Deus? Quando eu decidi obedecer. Teve um dia na minha vida, aos 30 anos, que eu falei com Deus, Deus, eu vim até aqui pelas minhas escolhas e pela força do meu braço. E está aí o resultado. Chega do meu jeito, a partir de agora vai ser do seu jeito. Com 30 anos, eu fiz isso, eu me rendi ao Senhor. E já se passam 25 anos que eu estou servindo ao Senhor. E servindo ao Senhor, Ele me levou em lugares que eu jamais iria. Ele me fez ver coisas que eu jamais viria. Ele me fez experimentar coisas que o mundo não poderia me dar. Mas o mais importante de tudo isso foi ter a presença dEle todos os dias comigo. Ouvir a sua doce voz e ser conduzido pelo seu Espírito. Não precisava ter todas as outras coisas, só isso bastaria. Porque quem experimenta isso, a vida de Deus, não quer outra vida. Quem conhece a Deus não quer outro Deus. Quem foi tocado por Ele não quer outro toque. Quem sentiu a presença dEle não quer outra presença. Quem sentiu o cheiro de Deus não quer outro cheiro. É viciante, mas é algo bom, porque faz o bem. E às vezes a gente se dói quando vê as pessoas resistindo a Deus, mas é que cada um tem sua história e sua dificuldade. Mas eu sei que qualquer pessoa que clamar pelo nome de Jesus vai experimentar a presença e o poder dele e será curado, e será transformado, e vai receber propósito para viver, e vai lidar com as suas dificuldades. Não conheço ninguém maior, não conheço ninguém melhor. Não tem, não há. E eu sou testemunha de que Ele é Deus, e que é um Pai amoroso, bendito, que quer estar presente comigo, com você, e quer te estender a mão. Ele não quer te apontar o dedo e ficar acusando, Ele quer te estender a mão. Vem cá, meu filho, eu vou te ajudar.
Por isso, o caráter de Cristo é manifesto na vida daqueles que escolhem caminhar perto dele. Porque quem caminha com a luz irradiará a luz. Você já andou no sol, sem camisa, num tempo bem quente. Pega aquele calorzão, depois você vai para casa ou entra numa sombra, não parece que você começa a irradiar para fora aquele calor, né? Quando você anda com Deus é assim, você começa a receber a luz dele e você começa a irradiá-lo para fora. E aí as pessoas chegam perto de você, mas o que é isso? O que é isso que você tem? Que paz é essa que eu não consigo entender? O que é isso? Isso é Jesus no coração. Vamos ficar de pé, vamos adorá-lo. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho, direção, Jesus. Seja o centro, Senhor. Jesus, seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Eu convido você a repetir uma oração comigo, se você concordar. É uma oração de convite para Jesus entrar, fazer morada, se revelar a cada um. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e ouvi acerca da Tua humildade, que mesmo sendo Deus, não se apegou a essa posição, mas se esvaziou de si mesmo, do seu poder, da sua autoridade,
para se tornar como servo, e como servo igual aos homens. É difícil para mim entender isso, mas eu reconheço que só alguém humilde e obediente faria algo assim. E eu quero aprender contigo, Jesus, a ser humilde e obediente. E eu te suplico, ajuda-me com as minhas dificuldades de relacionamento, de entendimento. Ajuda-me com os meus traumas, as minhas dores. Ajuda-me, socorre-me e vem mudar a minha história. Eu te suplico, revela-te a mim. Eu quero te conhecer. Revela-te a mim, Jesus. Eu quero te conhecer. Que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo, para que eu possa compreender as coisas do Reino de Deus. Eu me entrego nas tuas mãos e decido confiar em ti, em teu nome, Jesus. Eu estarei orando agora. Amado Jesus, que enviou o Espírito Santo, rogou ao Pai e ele foi enviado. Que o Senhor esteja nos selando, que o Senhor esteja nos marcando, e que a partir de hoje, a partir deste momento aqui, tenhamos experiências com o Senhor. Que o Senhor se movimente com os recursos que tem, para sermos alcançados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos aqui a se encontrar no Senhor. Eu suplico, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure a identidade dos teus filhos, porque muitos estão com a identidade ferida, machucada, não sabem quem são, nem não sabem o que vieram fazer à terra, estão perdidos. Mas o Senhor tem poder de curar a identidade, as nossas identidades. Identidade de filho de Deus. E como filhos de Deus, colaboradores do Pai, do Reino. Ajude aqueles que têm resistência no coração. Ajude aqueles que têm mágoas, Senhor, que têm rancores. Ajude aqueles, ó Deus, que têm incredulidade, não conseguem acreditar. De repente faz como o Senhor fez comigo, faz milagres, Senhor. Revela-te, porque o sinal é para os incrédulos. E como é tempo de colheita, é tempo de frutificar, Senhor, faz muitos milagres em nosso meio, para que todos saibam, entendam e creiam que o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti. Coisas que a razão não consegue alcançar, mas que o coração crê e se confessa com a boca. Amém, igreja? Muito obrigado, Senhor, por este tempo, pela Tua palavra. Ajuda-nos a desenvolvermos o caráter de Cristo em tudo que fizermos. Abençoa o Teu povo, Pai. Despede-nos da Tua paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Seu Espírito Santo estejam sobre todo o Seu povo, hoje e para todos sempre. A Deus, os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet também sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Fogo em meu ser.